Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres, da Demissão Canadá, falando diretamente aqui de Toronto, no Canadá, para essa nossa reflexão diária. Nesta primeira reflexão deste ano de 2021, eu quero desejar a você um ano abençoado, um feliz ano novo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, de todas as formas. E nesta manhã, iniciando este ano, nesta reflexão, eu quero trazer um tema de extrema importância para a nossa saúde física, espiritual, mental, para que nós possamos estar bem no meio da sociedade, no início deste ano e durante todo este ano, que é o tema do perdão. A importância do perdão, uma palavra que está um tanto em desuso, muitas pessoas não usam mais esta palavra, não pensam mais, não falam mais sobre a questão do perdão. Mas o perdão é algo de extrema importância em nossa vida. A Bíblia Sagrada é cheia de momentos em que Jesus ele falou sobre o perdão. Ele mostrou a importância do perdão e ele mostrou a importância do perdão na prática. Ele é o pioneiro, ele é aquele que nos perdoou de todos os nossos pecados, dando-nos exemplo da importância do perdão. E um detalhe, Jesus, ele foi o ofendido pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Lá em Isaías 43 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo aquilo que ele sofreu ali foi por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas mesmo assim, ele nos perdoou. E aqui em Mateus, no capítulo de número 6, existe uma leitura muito conhecida de todo cristão. Em Mateus, no capítulo de número 6, o versículo de número 12, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores. Novamente, nós vemos aqui Jesus dando importância ao perdão. Quando ele ensina a oração modelo, ele introduz aqui a questão de nós pedirmos ao Senhor perdão, mas com uma condicional, que nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aqui que está o cerne da questão. Como é que eu posso pedir a Deus que me perdoe, sendo que eu não estou disposto a perdoar aquele que me ofendeu? Isso não é justo, isso não é correto. Eu preciso pelo menos estar disposto a perdoar o que me ofendeu, para que eu possa pedir a Deus que me perdoe, porque ele diz, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é a nossa disposição em perdoar. Eu sei que perdoar não é fácil, não existe fórmula mágica para nós perdoarmos, principalmente dependendo do nível da ofensa que nós sofremos. Mas o que precisa estar em nosso coração é o desejo de perdoar, é a vontade de perdoar. E aí então Deus vai nos ajudar nessa tarefa tão difícil, tão complicada. E não somente por uma questão onde nós pensamos que estamos agradando a Deus, a sua vontade, não. O perdão é importante, é para nossas vidas. Quem não perdoa, sofre mais. Quem não perdoa, sofre duras penas pela falta do seu próprio perdão. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia mostra, a própria medicina hoje já diz, a ciência diz que pessoas que não conseguem perdoar desenvolvem doenças. Doenças físicas, psicológicas, problemas espirituais, problemas emocionais. Nós somos afetados de uma maneira tão terrível pela falta de perdão. Então, neste início de ano, eu quero deixar para você aqui que o perdão que você precisa dar a alguém, ou precisa pedir a alguém, que eu preciso dar a alguém, eu preciso pedir a alguém, não é simplesmente para agradar a Deus ou a outra pessoa, mas é importante para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa saúde física, espiritual e mental e de todas as áreas. Perdoar, como eu disse, não é fácil. Perdoar é complicado, mas nós precisamos disso, para que nós possamos viver em paz, para que nós tenhamos saúde espiritual e física. Um famoso escritor, um psicólogo cristão, chamado Jay Adams,
ele escreveu um livro e neste livro ele fala assim, que o perdão é como uma cicatriz que foi gerada. Você se machucou, foi machucado, a cicatriz foi gerada ali quando a ferida foi sarada, mas todas as vezes que você olha para aquela cicatriz, você se lembra da ferida, você se lembra daquela dor, mas na verdade não dói mais. Na verdade, só existe a marca daquela ferida, mas não sente mais a dor, não sente mais o incômodo, começa a se tornar indiferente. Desta maneira também é perdoar. É esse perdão que nós temos que buscar. Portanto, perdoar não é esquecer. Nós não conseguimos esquecer muitas vezes aquilo que nós passamos, aquilo que nós sofremos. Mas nós precisamos aprender a conviver com aquela cicatriz, com aquela marca, mas buscar em Deus a ajuda para que nós possamos não sofrer mais por aquelas feridas que já foram cicatrizadas. Não chorar mais por aquelas feridas que já foram fechadas. Porque do outro lado, a pessoa muitas vezes nem sabe que ofendeu, nem sabe que você está sofrendo por alguma coisa, e eu e você estamos sofrendo. E muitas vezes depende disso a nossa alegria, a nossa felicidade. Quantas pessoas se afastam ou se afastaram? Quantos não se reuniram, mesmo podendo, neste último Natal com seus familiares, com amigos? Na virada do ano poderiam se reunir. Aqui no Canadá nós não podemos, aqui no Canadá nós estamos proibidos. Mas talvez no Brasil, em lugares dos Estados Unidos, na Europa, aonde você nos assistir, talvez você podia estar com seu familiar. Talvez você podia se reunir com a família que você ama. Mas um sentimento, um rancor, uma briga, algo foi gerado, talvez algo grande, mas muitas vezes algo tão pequeno afastou você de um familiar, de alguém que você cresceu junto, de um irmão, de um pai, de uma mãe, alguém que é sangue do seu sangue, alguém que você amou por muitos anos e depois por algo se afastou. Nesta manhã eu quero te fazer lembrar a importância do perdão. Pedro, um dia, ele preocupado com essa questão, ele perguntou a Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? É 7? É esse o limite? Qual é o limite da minha paciência com alguém, Senhor? Ele estava querendo dizer. E Jesus então trouxe o ensinamento para ele dizer, não, Pedro, não é 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Daria 490 vezes. Mas Jesus não está querendo falar do número, ele está querendo falar de que não há limites para o perdão, de que não há limites para perdoar. Quantas vezes nós fomos ofendidos? Nós precisamos procurar o perdão, procurar perdoar, e é isso que está faltando em nossos dias. Pessoas que entendam que da mesma maneira que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, nós também precisamos procurar o perdão. Nós também precisamos procurar alguém, pegar o telefone, ligar para alguém, ir na casa de alguém, se possível, e pedir perdão, ou oferecer perdão, resolver uma questão. Se você pode resolver, se você pode retribuir aquilo que foi tirado, faça. Se não pode, peça perdão e ore que o Espírito Santo de Deus ele pode trabalhar naquele coração para que haja perdão verdadeiro. Para que você volte a abraçar aquele amigo que não abraça mais, aquela amiga que talvez por uma postagem no Facebook, no Instagram, se desentenderam. E aquela amizade de longos anos, de tantas coisas boas que foram compartilhadas, foi perdida por uma coisa tão pequena. E o que nós fizemos para Deus? Lá em 1 de João, no capítulo 1, do verso 7 ao 9, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós ofendemos a Deus. O nosso pecado ofende a Deus. O Senhor lhe foi o ofendido, mas ele foi até na cruz. O ofendido buscou perdão. O ofendido perdoou. E nós não somos capazes, muitas vezes, de buscar o entendimento, de buscar andarmos juntos, de deixarmos de lado muitas vezes a nossa razão, o fato de estarmos certo ou errado e procurarmos andar junto. Nesta manhã entenda, eu estou falando de perdão aqui. Para este ano,
não é somente para agradar a Deus, não é somente para agradar alguém, mas é pelo seu próprio bem, é para o meu próprio bem. Entenda a importância do perdão na sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.